Olá, vamos para mais uma aula do ensino fundamental de matemática e nós vamos nessa aula estudar o conjunto dos números inteiros. Nessa aula nós vamos fazer os conceitos iniciais, vamos ver alguns conceitos que vão nos ajudar no nosso estudo sobre o conjunto dos números inteiros. Então vamos à nossa aula? Conjunto dos números inteiros, conceitos iniciais. Então, a ideia de número inteiro, ela surgiu devido a uma necessidade que o homem teve de ampliação do conjunto dos números naturais que nós estudamos no 6º ano. Então, a esse conjunto dos números naturais foram incluídos os números negativos, certo? Então, esses números inteiros positivos, que são chamados de números naturais, eles são representados pela letra N maiúscula e a gente tem como menor número natural o zero. E à direita do zero nós vamos ter uma sequência de números infinita. Só que os números inteiros, eles estão presentes em situações do nosso cotidiano, Eles estão presentes em situações envolvendo dinheiro nos bancos, o saldo bancário, eles estão presentes em temperaturas, eles estão presentes em altitudes, e a importância desses números inteiros, ela é indiscutível. Então aqui a gente tem algumas situações onde os números negativos, eles vão aparecer. Então, eles vão aparecer em temperaturas, onde a gente tem aqui uma pessoa dizendo aqui a temperatura está 10 graus positivos. Então, aqui a gente tem um termômetro, aqui 0 grau, e essa pessoa está marcada no ponto A, uma temperatura de mais 10. Então, a gente usa como temperatura positiva o sinal mais. E a outra pessoa dizendo, olha, aqui a temperatura está 10 graus negativos, então essa temperatura está abaixo de zero, Está uma temperatura muito fria, congelando, Está nevando aqui. E aí essa temperatura é representada pelo menos 10, o sinal negativo, ok? Outra situação que a gente tem, olha só, aqui a gente tem o mar, tem uma montanha e aqui nós temos um vale, No ponto A aqui está marcando a altura dessa montanha em relação ao nível do mar. Então a gente considera que o nível do mar é uma altitude zero, certo? Quando a gente sobe a montanha, nós vamos para uma altitude positiva. Quando a gente entra nesse vale que está abaixo do nível do mar, ele também é uma altitude, mas é uma altitude negativa. Ok? Aqui a gente tem a profundidade do mar. Então, a profundidade do mar a gente pode medir também como uma profundidade negativa. Então, a gente tem C aqui, uma altitude negativa, a profundidade. Aqui em B também negativo, porque está abaixo do nível do mar. E a montanha está acima do nível do mar. Aqui a gente tem um extrato bancário de uma conta corrente. Observe que aqui nós temos o histórico, depósitos, cheques, saques, débito, valores que foram debitados, crédito, valores que foram colocados na conta, e o saldo, que é o que ficou depois que eu vejo o que eu debitei e o que eu creditei. Quando eu debito um valor, eu estou retirando um valor da minha conta. Quando eu credito um valor, eu estou depositando um valor na minha conta, ok? Então vejam só, vamos acompanhar esse saldo aqui, olha. Foi feito um depósito, um crédito de R$500, então o saldo final foi de R$500. Depois, a pessoa deu um cheque que entrou na conta, diminui do saldo. Então ele tinha R$500, retira R$50 e aí ficou com R$450. Depois faz um saque de R$600. Observe que ele só tinha R$450 na conta. Ele fez um saque, o banco emprestou dinheiro para ele. Então, o banco tirou tudo que ele tinha, os 450, e emprestou 150. Se eu juntar os 450 com os 150, eu vou ter os R$600 aqui. Então, ele pagou 450, mas ficou com uma dívida de R$150 no banco. Depois disso, ele fez um depósito de R$300. Então, com esse depósito, ele pagou o que ele devia, que era uma quantia negativa, e ficou com um valor positivo de R$150.
fez um outro depósito, esse depósito aumentou o saldo dele, era 150, passou para 350 reais, um saldo positivo. Mas aí, no dia 17 de janeiro, ele deu um cheque. Esse cheque debitou na conta dele, mas ele só tinha 350. Então, o que o banco fez? O banco emprestou 250 para ele. Então, o banco retirou os 350 que ele tinha e colocou aqui um saldo negativo de menos 250 reais, que é o que ele está devendo ao banco. É feito um depósito de R$1.000. Com esse depósito, ele paga os 250 reais, certo? Que ele devia, e sobra para ele 750. Desses 750 que ele tem, ele dá mais um cheque de 400 reais. Ele fica devendo quanto? Ele retira, né, os 400 reais dos 750, ele fica com um saldo positivo de 350 reais. Mas aí ele dá um cheque, a última transação que ele faz, um cheque de 380 reais. Ele só tinha 350 reais no banco. O banco emprestou para ele quanto? Emprestou 30. Então, retira os 350 que ele tinha, paga, mas ele fica devendo os 30 reais aqui. Então, essas são 3 situações ilustrativas para a gente ver que esses números negativos, eles vão aparecer na nossa vida cotidiana durante todo o tempo, ok? Bom, os números inteiros, eles podem ser representados também numa reta numerada. Como que a gente constrói uma reta numerada? Nós vamos fazer uma reta mesmo, nós vamos colocar uma dupla seta, né? E nessa reta nós vamos marcar um ponto central, que é o 0, e a partir desse ponto nós vamos medir distâncias iguais e vamos fazendo marcações. A mesma coisa para o lado esquerdo. Nessas marcações nós vamos colocar uma sequência de números. Do lado direito do 0, uma sequência positiva, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Do lado esquerdo, a mesma sequência, começando do número 1, só que uma sequência negativa, né? Então, esses números eles vão crescer infinitamente para a direita e vão diminuir de tamanho também infinitamente para a esquerda. Quanto mais à esquerda o número tiver, menor vai ser o seu valor. Quando a gente estiver falando de comparação, a gente vai falar disso. Quanto mais à direita ele estiver, maior vai ser o seu valor, ok? Módulo de um número inteiro. O que é módulo? A gente representa o módulo de um número inteiro com essas duas barrinhas que nós temos aqui, ok? Então, o módulo, se a gente voltar na reta numerada, nós vamos localizar esses dois números aqui na reta numerada. O que vai ser o módulo? O módulo vai ser exatamente essa distância que o número tem em relação ao 0. Então, o menos 5 e o mais 5. Se nós voltarmos aqui na nossa reta numerada, o menos 5 está a uma distância de 1, 2, 3, 4, 5 unidades do 0. O mais 5 também está a uma distância de 5 unidades do 0. Ok? Então, a gente pode dizer que esses dois números, o módulo deles é o número 5. Então, de forma resumida, a gente pode dizer o seguinte, que o módulo de um número é o próprio número sem o sinal. Se ele é negativo, eu tiro o sinal negativo, o módulo dele é 5. Se ele é mais 5, eu tiro o sinal, o módulo dele é 5. Aqui a gente tem um outro conceito que é dos números opostos ou simétricos. O que são dois números opostos ou simétricos? Também nós vamos precisar da reta numerada. E a gente vai falar também de distância. Então, quando a gente tem aqui o mais 2 e o menos 2, a gente diz que esses dois números são opostos ou simétricos. Por quê? Se a gente marcar aqui o menos 2, ele está a uma distância de 2 unidades. O mais 2 também é uma distância de 2 unidades. Então, os dois estão à mesma distância em relação ao 0. Então, a gente diz que aqui no 0 é o eixo de simetria. E a distância do 0 até o menos 2 e do 0 até o mais 2 é a mesma. Então, menos 2 e mais 2 são dois números opostos ou simétricos. O menos 3 e o mais 3 também são opostos ou simétricos. O menos 1 e o 1 também são opostos ou simétricos. É importante a gente ressaltar que o 0 ele não tem sinal, ele não é nem positivo nem negativo, e que os números positivos podem ser escritos com o sinal mais ou não escrever o sinal mais.
Tudo bem? Comparar números inteiros. O que significa comparar? Comparar significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade. Se a gente tem uma relação de igualdade, eles são iguais, nós vamos usar o sinal de igual. Mas se eles não são iguais, em relação a números, um é maior que o outro. Então é exatamente isso que a gente vai analisar aqui em 4 situações em relação aos números. Olha só, a primeira. O zero, ele é menor que qualquer número positivo e maior que qualquer número negativo. Então, olha, zero, ele é maior que menos 2, porque menos 2 é um número negativo, e zero é maior que qualquer número negativo. Ele está à direita dos números negativos, né? Na reta numerada. O menos 20, ele é menor que zero, ele está à esquerda do zero. O 3, ele é maior que zero, mais 3 é um número positivo. Todo número positivo é maior que zero. Todo número positivo é maior que zero, então quer dizer que zero é menor que 10. Um número positivo, ele é sempre maior que qualquer número negativo. E o contrário também é válido. Então, olha só, eu tenho aqui o 2, que é um número positivo, o 5, que é um número positivo, o menos 3 e o menos 2. Então, olha, o mais 2, ele é positivo, ele é maior que o menos 3. O menos 2, que é negativo, ele é menor que 5, ok? Então, o 2 é maior que o menos 3, porque ele é positivo, e o 3 é negativo. O menos 2 é menor que 5, porque o menos 2 é negativo, e o 5 é positivo. Quando a gente vai comparar dois números inteiros positivos, é a forma mais simples que a gente tem, são dois números naturais. Então, aquele que estiver mais longe do zero, né, mais distante do zero, ou que tiver o maior módulo, vai ser o maior número. Então, olha só, o 4 está mais à direita do zero do que o 1. Então, o 4 é maior que 1. O 5, ele está mais próximo do zero do que o mais 10. Então, quer dizer que o 10 está mais distante do zero. Como os dois são positivos, 5 é menor que 10. E quando a gente vai comparar dois números negativos, o que a gente precisa observar? Sempre a reta numerada, sempre observar o zero. Por quê? Entre dois números negativos, a gente falou na reta numerada que quanto mais à esquerda na reta numerada o número estiver, menor ele vai ser. Quanto mais à direita, maior ele vai ser. Então, consequentemente, qual que é o maior número inteiro negativo? É o menos 1, porque ele está mais próximo do zero. Então, o menos 1 é maior que esses três números que estão aqui, porque ele está mais próximo do zero. Então, olha, menos 10 está mais longe do zero do que o menos 1, a distância deles, né? Então, o menos 10 ele é menor que o menos 1. O menos 4 ele está mais próximo do zero do que o menos 9. Então, quer dizer que menos 4 é maior que menos 9. Então, quando a gente vai comparar dois números negativos, o maior vai ser aquele, né, que estiver mais próximo do zero. Ok? Então, nós chegamos ao final da nossa aula. Nós vimos aqui 4 conceitos, né? Nós aprendemos como que os números inteiros surgiram, que eles existem na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nas temperaturas, na altitude, nos saldos bancários. A gente viu o conceito do que é módulo de um número inteiro, né? Que é aquela distância em que o número está em relação ao zero e que o módulo não tem sinal, é retirar o sinal do número, eu tenho a resposta do módulo e ele é indicado com aquelas duas barrinhas. Okay? Nós vimos que dois números vão ser chamados de opostos ou simétricos quando eles tiverem a mesma distância em relação ao zero. Então, resumindo, o oposto de qualquer número é o próprio número com o sinal trocado. Se eu tenho menos 2, o oposto dele é mais 2. Se eu tenho menos 10, o oposto dele é mais 10. Né? E a gente viu também a comparação. O que na comparação a gente viu? Que o zero ele é menor que qualquer número positivo e ele é maior que qualquer número negativo. Né? Quando a gente vai comparar dois números positivos, tranquilo a gente fazer essa comparação, porque são dois números naturais. O maior vai ser aquele que estiver mais
longe do zero, que estiver mais à direita do zero, né? Quando a gente compara dois números negativos, o maior vai ser aquele que estiver mais próximo do zero. E aí o que a gente viu ali? Que o -1 ele é o maior número inteiro negativo e o +1 ele é o menor número inteiro positivo. E lembrar sempre que o zero é um número neutro, ele não tem sinal. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos fazer as atividades de fixação. Se tiverem alguma dúvida, enviem para mim. Um forte abraço e fiquem com Deus.